Urgente. A Rússia está entregando 4 de suas regiões à Ucrânia. Essa é uma reviravolta inesperada. Putin decidiu apostar todo, a região de Leningrado virou linha de frente e agora o bunker é inútil. Defesas aéreas posicionadas e trincheiras cavadas. Os gritos dos russos nunca foram tão altos. O governador aconselha a cerrar os dentes. Uma reformulação total do mapa da Rússia. Choque, zona tampão de Belgorod. Patriotas Z vazaram o que ferve nos gabinetes do Kremlin. Gladkov foi deposto, a defesa aérea parou de funcionar e os militares russos começaram a lançar bombas sobre o seu próprio povo. Todos falam disso, as regiões de Kursk e Briansk estão sob bloqueio. Putin não tem mais trunfos, até Moscou terá que ser entregue. As forças armadas da Ucrânia ocupam a Praça Vermelha. Tudo isso a seguir, assista até o final. Ucrânia hoje apresenta Renata Slanova e os últimos acontecimentos. Uma sensação que o mundo ainda não ouviu. O governador de Leningrado, Alexander Grozdenko, disse que a região entrou em fase de sobrevivência e virou zona de guerra, supostamente por ataques de drones da OTAN. Ao final do primeiro trimestre, 243 drones foram abatidos no céu. Relatou ele. Grozdenko também disse que os alertas de ataques de drones nem sempre chegam aos moradores, porque tentamos não incomodar a população. Mesmo assim, a defesa aérea está sendo reforçada e fortificações erguidas na região, enquanto há relatos de que a vizinha Finlândia decidiu instalar mais de 100 obuses na fronteira com a Rússia. O pânico dos russos já não pode ser contido. Ao mesmo tempo, o governador de Leningrado pediu aos moradores que aguentem firme e sejam gratos por terem apenas o corte da internet e não o racionamento de comida. Não estamos naqueles tempos em que as rações tinham que ser obtidas por cupons e era preciso pensar em como sobreviver com aquela pequena ração para vencer. Vivemos aqui em condições confortáveis e quando alguém questiona sobre a internet, tenha a coragem de dizer na cara: o que você fez pela vitória para ter internet estável? Na política, e claro, vitoriosa Leningrado, após 4 anos, de repente, de forma inesperada, ficou difícil respirar. Hoje em São Petersburgo é difícil respirar, no sentido literal e figurado. E aqui está o motivo do mal-estar dos russos. No final de março, a região de Leningrado sofreu uma série de ataques de drones. A Ucrânia transformou a retaguarda russa em um local de confronto severo, onde as forças ucranianas vencem com estrondo. Olha, as faíscas estão voando até aqui. Olha ele ali. O porto de Ust-Luga, um dos principais centros de exportação de petróleo da Rússia, foi um dos atingidos. Nesse contexto, as autoridades russas justificam o corte em massa da internet móvel durante tais incidentes por razões de segurança. E toma essas decisões. Fica aqui um grande e humano obrigado do povo. Graças a Putin, os russos estão vendo a região de Belgorod se tornar uma zona tampão oficial. A região se prepara para receber o exército ucraniano. A propaganda já não se segura. Vocês precisam ouvir isso com seus próprios ouvidos. Houve perigos de mísseis, drones chegando e bem no meio da noite que acorda porque o seu hotel tá tremendo. É como se a terra estivesse tremendo. E é muito triste que estejamos transformando a região de Belgorod em uma zona tampão, embora pareça que isso nunca foi sequer mencionado. E a zona tampão deveria ser um território totalmente diferente, de um país totalmente diferente. Os moradores de Belgorod vão concordar comigo. Muitos estão em contato e reclamando. É importante destacar que agora está pior do que antes. E os moradores de Belgorod não me perdoariam, me desculpem. O que antes era visto como desafios comuns, agora parece um estresse sistêmico para as autoridades locais. Nesse contexto, surgem relatos de mudanças de pessoal e maior controle por parte do centro. Além disso, parece que Putin está começando a acertar as contas com todas as regiões fronteiriças de uma vez. Segundo a Astra, em 2024, pelo menos 165 bombas russas FAB caíram na Rússia e áreas ocupadas. Em 2023, foram pelo menos 143 bombas nesses territórios. Limpeza no governo.
Putin demite o governador em Belgorod, Vyacheslav Gladkov. O homem do bunker tem que esconder que perdeu a região. Defesa aérea falha e ações ruins dos soldados. Redes sociais explodiram de mensagens. Região de Belgorod sob ataque intenso. Dos seus próprios. Bombas aéreas caem sobre os russos como chuva. Eles entram em pânico, procuram abrir, não restam mais. O exército, como sempre, errou o alvo. Para burlar a defesa aérea ucraniana, começaram a instalar o kit especial UMPK em velhas bombas soviéticas FAB. Mas, em vez disso, tiveram um show de fogos de artifício épico em seu próprio território. O Kremlin pode esperar desviar o descontentamento nas áreas de fronteira que sofrem com a invasão da Rússia na Ucrânia, de Vladimir Putin e do partido Rússia Unida, antes das eleições de setembro de 2024. O mais interessante é que as autoridades russas tentam esconder esses fatos e, quando se vistam entre as vítimas de bombas russas, dizem que as causas seriam supostos ataques das forças armadas da Ucrânia. Porém, os próprios militares russos, cansados de mais uma mentira, revelam a verdade chocante. Como vemos, os russos, mesmo sem a Ucrânia, estão indo muito bem na missão chamada autoliquidação. Putin nos ajuda constantemente nisso. E, de quebra, remove o governador da região de Briansk, Alexander Bogomaz. Ontem, o chefe da região de Kursk, Alexei Smirnov, também perdeu o cargo. Ele foi acusado de esquemas de corrupção, inclusive na construção de fortificações. Parece que Putin não perdoou o oficial pela operação especial ucraniana bem debaixo do seu nariz. O tribunal de Kursk o condenou a 14 anos de prisão, multou Smirnov em 400 milhões de rublos e o proibiu de ocupar cargos públicos por 10 anos. Ele cumprirá a pena em regime fechado. O ex-governador perdeu o título de trabalhador homenageado do setor habitacional da Federação Russa. Além disso, 20,9 milhões de rublos foram confiscados de Smirnov para o Estado. O ex-governador também foi destituído do título honorário de trabalhador homenageado do setor de habitação e serviços comunitários da Federação Russa. Além disso, 20,9 milhões de rublos foram confiscados de Smirnov em favor do Estado como parte da apreensão de bens. Será que a Rússia está limpando o território de 4 regiões de uma vez para entregá-las à Ucrânia? Tudo está acontecendo agora mesmo. Acompanhamos o desenrolar dos fatos. Por causa desses eventos, o Kremlin transforma sua população em escravos sem direitos. Para tentar salvar a economia afetada pelas sanções e arrecadar dinheiro para a guerra fracassada, o ditador impõe aos russos trabalho forçado, jornada de 12 horas com só um dia de folga. Veja na reportagem como esse regime está sugando as últimas energias do povo. A Rússia está regredindo aos tempos da servidão. Após uma reunião do ditador russo Putin com bilionários, um dos homens mais ricos do país, Oleg Deripaska, propôs uma jornada de 12 horas, 6 dias por semana, dizendo que só assim seria possível tirar a economia russa do abismo. A medida priva os trabalhadores russos de seus direitos e liberdades, violando gravemente as convenções da Organização Internacional do Trabalho. Na verdade, as grandes empresas começaram a falar em trabalho forçado porque o Kremlin enviou faturas enormes aos oligarcas para financiar a guerra. Os valores ultrapassam 100 bilhões de rublos para cada um. Para não perderem seu próprio capital, os empresários decidiram transferir esses custos para as costas dos trabalhadores comuns. A iniciativa foi imediatamente apoiada por membros da comunidade científica. Gennady Onyshenko, da Academia Russa de Ciências, afirmou que tal escala é normal, especialmente para a indústria extrativa. Tem que ralar. Quanto aos homens, devem ralar até perder a consciência nessa situação, porque nós realmente precisamos reerguer a economia. As declarações provam mais uma vez que financiar a máquina de guerra do Kremlin é o único objetivo, pelo qual o governo está disposto a sacrificar tudo, inclusive as pessoas. Apesar das tentativas de sustentar a economia, ela continua em queda e o nível de corrupção continua a subir. Ao final de 2025, o valor médio de propina no país subiu para 1 milhão de rublos e os casos de corrupção no ano passaram de 36 mil. Isso é o que relata o Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia. Além disso, a indústria russa está em profunda estagnação desde o início de 2026. A metalurgia russa, que por muito tempo foi o carro-chefe da economia e fonte estável de divisas, mergulhou em uma crise sistêmica entre 2020 e 2026. A rentabilidade em todo o setor caiu para 9,6%,
o que é inferior ao custo de manutenção dos empréstimos. A Sociedade Anônima Ural Steel é a principal empresa de Novotroitsk, líder no mercado de aço para pontes e executora crucial de encomendas de defesa do Estado. Em um ano, passou de um lucro de 11 bilhões de rublos para um prejuízo líquido de mais de 22 bilhões, de uma publicação no site do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia. Com gastos bilionários na guerra contra a Ucrânia e tentativas de remendar a economia às custas da própria população, as necessidades básicas dos russos são ignoradas. A infraestrutura nas regiões está em declínio e a situação está chegando a um nível catastrófico. Na capital do Daguestão, Makashkala, um prédio residencial desabou devido a uma inundação em grande escala. De acordo com a Reuters, 3 pessoas morreram. Mais de 5.000 moradores foram evacuados. As pessoas são forçadas a lidar sozinhas com as consequências dessa situação de emergência. No Daguestão, as pessoas ajudam umas às outras. Como era há vários séculos, isso ainda se mantém hoje, nesta fase atual. Nós mesmos nos ajudamos, fazemos vaquinhas, ajudamos, resgatamos. As pessoas saem por aí salvando cães, animais e pessoas. O Centro Federal nunca cuidou de nós nesse sentido e nunca vai cuidar. Eles simplesmente não têm interesse nisso. Para eles, não somos apenas de segunda classe, somos de terceira classe. E mais do que isso, uma terceira classe que eles odeiam. Apesar de a maior parte do orçamento russo ir para a guerra contra a Ucrânia, isso não traz resultados. No fronte, a prometida ofensiva de primavera-verão praticamente fracassou. Março foi um dos meses mais desastrosos para o exército russo. As tropas perderam quase 32 mil pessoas e não avançaram nada. Agora, em tese, já deveria ter começado aquela ofensiva de primavera-verão das tropas de ocupação russas. Não é nada disso. E é muito, muito provável que nem haverá. Mas o que haverá? Haverá uma tentativa de destruir, de criar um genocídio do povo ucraniano através da destruição da infraestrutura, através de ataques a cidades pacíficas, assassinatos de civis e a destruição da infraestrutura ucraniana. Bem, pelo que parece, esse é o plano. E o Kremlin transfere cada vez mais o custo da guerra para sua própria população. O aumento da exploração do trabalho, a pobreza crescente nas regiões e a infraestrutura destruída demonstram claramente os recursos do país estão se esgotando, o que significa que a capacidade de manter uma guerra prolongada está sumindo. Karina Lalayan para o canal de Chevy Freedom. Frente sede, Forças Armadas da Ucrânia romperam a linha, Kremlin perdeu o controle do céu e da retaguarda, momento decisivo. Pela primeira vez em 2 anos e meio de guerra, o exército de Putin não avançou. A terra está cheia de russos, mas em vão. A guerra relâmpago de Moscou não funcionou. Correspondentes de guerra pedem mísseis ao Ministério da Defesa. Os veículos blindados viraram sucata que não funciona. Khebarov revelou trunfos. Nem mesmo na rua Bankova esperavam tal triunfo. Veja todo um detalhes. A vergonha histórica de Putin. Ucranianos romperam a frente e recuperaram território. A análise do Instituto para o Estudo da Guerra confirmou. O rolo compressor russo finalmente rachou. Pela primeira vez em 2 anos e meio de guerra, o agressor não conseguiu capturar nem 1 centímetro de terra ucraniana. Enquanto analistas registram um retorno de territórios ao controle das Forças Armadas da Ucrânia, a ofensiva russa desde o fim de 2025 chegou ao fundo do poço. Um golpe tecnológico, o bloqueio do Starlink e o caos no Telegram paralisaram os quartéis de Putin. Na frente sul, desastre para o Kremlin. Dos 400 quilômetros quadrados controlados, em março restavam só 144 quilômetros de cinzas. Os ocupantes fogem e perdem tudo. Para Kiev é o oposto. Triunfo das Forças Armadas da Ucrânia. A situação no fronte é a melhor dos últimos 10 meses. Enquanto Moscou se afoga em perdas, a Ucrânia celebra um avanço estratégico. As inteligências britânica e de Kiev declaram em uníssono: este é o maior salto desde junho de 2025. As Forças Armadas da Ucrânia criaram um efeito dominó mortal no sul, que está despedaçando a defesa russa em toda a linha de frente. O exército russo está em agonia. Generais em pânico se dividem entre uma defesa fracassada e o envio sem sentido das últimas reservas para o inferno. Além disso, os russos bateram um recorde negativo, não apenas em termos de avanço no fronte, mas também no contexto de perdas. Zelensky citou resultados impressionantes. Drones ucranianos realizaram uma execução total do exército russo. Só em março, mais de 35 mil soldados russos foram eliminados. Um número enorme de soldados inimigos foi neutralizado com a ajuda de drones.
Kiev possui provas irrefutáveis. No sistema ucraniano, há registro em vídeo de cada ataque. O ministro da Defesa, Mikhail Fedorov, relatou pessoalmente o triunfo de cada unidade. Esses dados chocantes já estão nas mesas dos parceiros ocidentais. As forças de defesa tomaram oficialmente a iniciativa das mãos do agressor. O ocupante não dita mais as condições. Agora ele apenas conta as perdas sob a chuva de tecnologias ucranianas. Oficialmente, a defesa aérea russa não está suportando a carga. A dura realidade atingiu o inimigo em cheiro. E agora, uma verdadeira sensação. O Ministério da Defesa mande foguetes. Correspondentes de guerra da zona de combate imploram por socorro devido à grave escassez de mísseis para os Panfirs. Dizem que a defesa aérea vê os alvos, mas simplesmente não tem com que derrubá-los. O correspondente Romanov decidiu arriscar tudo e falar sem rodeios. Muitas vezes, os veículos ficam sem munição ou com munição incompleta. Dizendo, e cito, "Falar a verdade não é vergonha. Vergonha é não resolver o problema, porque as consequências disso só se tornam mais graves." E por que o patriota Z se surpreende? Todos os recursos foram lançados apenas para a defesa de Moscou. Na prática, protegem apenas a capital e o próprio Putin. Todas as outras regiões, até o Krai de Krasnodar, foram deixadas à própria sorte. O principal para o Kremlin é preservar o seu regime. E aqui surge outro ponto interessante. As tartarugas, como os próprios russos as chamam, mesmo com mísseis prontos, agem de tal forma que seria melhor se estivessem pegando poeira. Para completar todos os males da Rússia, um Panzer caiu sobre 2 casas. Os russos não estavam preparados para esse tipo de proteção. Filha, atingiram a casa. E aquela casa que fica no bosque? A casa bem do nosso lado, bem diante dos olhos. Tô ouvindo, tá zumbindo de novo. É impossível chamar os bombeiros. Chamaram os bombeiros? Não sei. Por isso surge uma pergunta lógica. Talvez seja melhor que continuem sem mísseis? A mega explosão já aconteceu. Nossas tropas invadiram os territórios ocupados e fizeram o inimigo tremer. Donetsk, Mariupol, Makiivka e outras cidades ficaram totalmente sem luz. Apagão total. Donetsk. Não tem luz. Parece. Na cidade toda. Algo deve ter atingido algum lugar. As autoridades de ocupação relatam problemas graves no fornecimento de energia. O suposto premier da parte ocupada de Donetsk, Andrei Chertkov, afirma que cerca de 500 mil usuários estão sem luz, após o ataque das Forças Armadas. Moradores locais disseram que a usina de Starobechev não aguentou. Segundo o chefe do Centro de Estudos da Ocupação, Petro Andriushenko, ataques constantes às subestações e linhas inviabilizaram a usina. Os ocupantes entendem, a situação é crítica. Os nossos agem sob o manto da noite. E mais uma surpresa, parte da região de Zaporizhia está sem energia. Enerjodar está no epicentro dos eventos. A eletricidade virou luxo até na região ocupada de Kherson. O interventor Salda admitiu a escala do problema. A tensão aumenta a cada minuto. Será o próximo passo a libertação imediata de 3 regiões de uma vez? A Ucrânia está em suspense. Os russos também foram atingidos na Crimeia. Os nossos fizeram isso de novo. O orgulho do Kremlin virou pó. Perto de Katia, o avião anfíbio de elite B-12 não resistiu à fúria ucraniana e foi destruído. Pro ditador, é uma catástrofe de proporções impressionantes. Esses barcos voadores eram a última esperança de Moscou contra nossos botes não tripulados. O Estado-Maior confirmou, o equipamento inimigo virou sucata. Analistas estão chocados. Putin tem menos de 20 dessas máquinas. A contagem regressiva começou. A aviação de Putin na Crimeia atrai nossos ataques como um imã. Em fevereiro e no outono, 5 aviões B-2 já foram destruídos. Então, 5-0 para as Forças Armadas. Mas esses não são todos os fracassos do inimigo. É só o começo do pesadelo. Operação digna de aplausos, Madiar e Mariuk explodiram uma fragata com mísseis calibre em Novorossiysk. Primeiro, Madiar relatou o ataque ao navio chamado Almirante Grigorovich. Depois, soube-se que os drones atingiram o Almirante Makarov. Nenhuma defesa a bordo salvou a fragata dos drones assassinos ucranianos. Humilhação total. Os ocupantes pintam os navios em pânico para tentar enganar os satélites. Mas o medo do poder da Ucrânia transforma a frota invencível em barcos furados. A punição continua.
Mais uma grande vitória nossa, agora tecnológica. Desenvolvedores ucranianos conseguiram um avanço esperado no campo dos drones FPV. O mundo aplaude de pé. O Ministério da Defesa surpreendeu a todos. Sergei Sternenko revelou um pouco desse mistério. Mas encontramos novamente uma nova tecnologia que dará vantagem ao nosso exército. Por enquanto, nosso projeto está sob sigilo absoluto. Mas já se sabe que dará ao nosso exército uma vantagem extremamente necessária. Os russos não têm defesa. As perdas serão enormes. Guerreiros ucranianos estão alerta. O inimigo sente que o seu fim está próximo. Ataques do inimigo no interior das nossas posições, a 30, às vezes até 50 quilômetros. Drones inimigos operam. Novos drones surgiram. Novos drones surgiram no lado do inimigo. E, bem, a característica desses drones é que não são detectados por sensores, pelo menos os que meus amigos têm. A Ptiela Audinov também avaliou os novos drones ucranianos. Bem, talvez devamos notar que a situação mudou no campo dos drones. O inimigo tem novos modelos de drones bem modernizados. Eles voam mais longe do que os anteriores. E claro, eles tentam fazer o máximo possível para cortar totalmente a nossa logística na fronteira, basicamente. Há tantos drones que a Ucrânia superou a Rússia pela primeira vez em número de VANTs lançados. Uma virada histórica. A Ucrânia afogou a Rússia no inferno de drones pela primeira vez. O céu pertence às Forças Armadas. Pela primeira vez desde a invasão total, as forças de defesa da Ucrânia lançaram mais monstros de ataque do que receberam. Os números são uma verdadeira sentença de morte para o Kremlin. O Ministério da Defesa da Rússia admitiu em pânico. Em março, sua defesa aérea furada teria tentado abater o recorde de 7.347 drones ucranianos. São insanos 237 ataques a cada 24 horas. Ao mesmo tempo, a Força Aérea Ucraniana registrou apenas 6.462 drones russos e 138 mísseis. Uma diferença de 1.000 aparelhos é o fim do complexo militar industrial de Putin. A Rússia tornou-se oficialmente um alvo. O aumento constante da produção própria na Ucrânia nos últimos anos deu um resultado chocante. Pela primeira vez nesta guerra, a Rússia trocou de papel. Agora o agressor se defende covardemente de drones em vez de atacar com eles. O enxame de vingança ucraniano tomou a iniciativa. A Ucrânia finalmente conquistou a vantagem no fronte contra a Rússia. Oleksandr Syrskyi relatou a libertação de territórios e a situação em direções cruciais. Na direção de Avdiivka, as ações ofensivas das forças de defesa da Ucrânia continuam desde o fim de janeiro. Os sucessos são difíceis de não notar. Os nossos retomaram o controle de 480 km² de território. São 8 povoados em Donetsk e 4 na região de Zaporizhia. Os russos não desistem da ofensiva, reagrupam forças e tentam capturar mais terras ucranianas e criam um tampão em Donetsk, apesar das grandes perdas. Já os defensores ucranianos mantêm a defesa com firmeza, destruindo o inimigo, seu equipamento pessoal. O que você acha dos últimos acontecimentos? Comente, curta o vídeo e fique ligado, tem mais vindo aí!